E a gente tem visto aí uma sociedade carente, o povo está carente, todo mundo quer que alguém morra por ele de amor. E a devocional de hoje é exatamente: alguém morreu de amor por você. E esse texto que eu destaco está em Romanos capítulo 5, verso 8, e o texto bíblico, o texto sagrado diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. É a prova do amor de Deus sobre as nossas vidas. E é tão bom falar sobre aquilo que Cristo fez por cada um de nós. E Ele o fez porque, como aqui a palavra diz, quando éramos pecadores. Mas a gente peca, todos nós pecamos, todos nós vamos pecar. Mas a ideia de Deus é que esse pecado na nossa vida não seja algo assim corriqueiro, não seja a rotina, seja, vamos dizer, um acidente de percurso, porque a palavra do Senhor nos ensina lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, para você que está aí acompanhando, Ele morreu porque Ele não quer te ver mais sofrendo as consequências do pecado. Quais são as consequências do pecado? O salário do pecado é a morte. Assim está em Romanos 6:23. Nós temos ali a consequência. Não adianta a gente pensar que tem pecado, pecadinho, pecadão. Não, não existem esses níveis. Tudo é pecado. Mas se a gente está ali, abrigado no Senhor Jesus Cristo, escondido neste amor que fez com que Ele morresse para nos perdoar esse pecado, o salário em Cristo vai ser outro. E há só um único remédio para o pecado, que é nos apropriar então desse sangue que foi vertido na cruz do Calvário, porque este foi um sacrifício totalmente aceitável para toda a humanidade, mas nem sempre bem recebido. Alguns não querem, alguns não recebem isso, mas a palavra do Senhor nos diz, eu me lembro aqui de João 3,16, que talvez você já tenha ouvido muito sobre, ou ainda você até saiba de cor. A palavra do Senhor, lá em João 3,16, ele vai nos ensinar que Deus, aqueles que Ele morreu por todos nós, não é? Porque Ele nos amou de uma maneira tal que Cristo, Ele veio a essa terra como homem, Ele sofreu as condições de homem exatamente para que nós, eu e você, pudéssemos viver a glória de anjos, a glória de um Deus, daquilo que Ele separou para todos nós. E Ele provou isso na vida de Jesus Cristo. É tão interessante falar quando, Jesus te ama. Essa frase, ela pode parecer um clichê, mas não é. É uma frase de uma profundidade incrível, que se você mergulhar nessa frase, Jesus te ama, você pode ter certeza que foi alguém que destituiu-se da sua glória, deixou de lado honra, poder, deixou ali exaltação, deixou tudo para vir sofrer. E o próprio Jesus, por amor a você, Ele disse: olha, o Filho do Homem não tem nem onde recostar a cabeça. Por isso, quando há essa proposta de que Ele morre por cada um de nós, nos vendo, Deus vislumbrando as nossas vidas, já ali estando com Ele, sem pecado algum, é saber que os benefícios dessa morte incluem especificamente o quê? O perdão dos pecados. Efésios capítulo 1, verso 7 diz assim: no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça. Ou seja, essa remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, imagina, é tanto que Deus é muito rico, por isso que Ele nos perdoa os pecados. Outro benefício que podemos enumerar aqui é a reconciliação, é o estar ali com Deus novamente. Um texto que eu destaco aqui é o 2 Coríntios 5, 18 e 19. Agora, todas essas coisas são de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Religião é a nossa busca de reconciliação com Deus.
Não precisamos da religião para nos reconciliar com Deus. A religião, que deveria ser aquilo que nos une, hoje é aquilo que nos separa. Então nós temos que nos apropriar daquilo que de fato nos reconcilia com Deus, que foi a morte ou aquele sacrifício vicário de Cristo ali na cruz do Calvário. E nós temos a justificação. Você pode ter pecado, você pode ter, mulher pode ter deitado com a torcida do Atlético toda num dia, do Cruzeiro na outra. Mas quando nós estamos em Cristo, nós somos justificados. Vem a justiça de Deus, a ponto do diabo dizer, você é uma prostituta, você é um prostituto. Mas se você se beneficia desse amor de Cristo, do perdão dele, desta prova de amor, você é tão pura, você é tão puro quanto um bebê que acaba de nascer. É assim que Deus te vê. E, claro, não poderia deixar de citar o principal benefício, que é a vida eterna. Corremos a vida aí, corremos como que atrás do vento o tempo todo para ter assim uma vida de prazeres. Enquanto Deus, Ele olha prospectivamente e Ele vê para todos nós e Ele nos dá uma vida eterna. Uma vida num lugar onde não vai ter mais choro, não haverá mais dor. Um lugar onde nós vamos ter a presença de Deus ali o tempo todo. Contrariamente, quando a morte, que é o salário do pecado, ela nos separa de Deus. Que coisa mais triste do que viver separado de Deus? Então, aproprie-se desse sacrifício. Creia que Ele está aí, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se aproprie dessa morte, porque Ele morreu por você. Então, se alguém um dia te perguntar, alguém morreu de amor por você? Você pode dizer, sim, o meu Cristo morreu de amor por mim. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.